Amém. Se eu esquecer algum tópico, me avisa, por favor, tá? Se eu pular alguma coisa. Oitavo ano, revisão, segundo bimestre, capítulo 9, 10 e 11, prova de história. Período joanino. O que é o período joanino? O período joanino é o período onde que Dom João VI, ele acabou, colonizando o Brasil. Então ele veio, com sua família para o Brasil, para poder dominar, organizar e... é isso, o território brasileiro. Então esse foi o período joanino. O período joanino ele foi caracterizado aí por algumas coisinhas, tá? Primeiro, o período joanino, onde que Dom João VI veio para o Brasil, só foi possível e só foi viável, só foi concretizado por conta da pressão de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão Bonaparte estava dominando a Europa, ele acabou dominando a França e tinha um projeto expansionista, não só de ficar na França, mas poder dominar toda a Europa. Dominou algumas partes até da América. Napoleão Bonaparte ele já tinha dominado a Espanha, e Espanha e Portugal fazem parte de uma região europeia. Assim como o Brasil faz parte da América do Sul, Espanha e Portugal fazem parte de uma região também. Essa região é a Península Ibérica. Então a Península Ibérica já estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte já tinha dominado a Espanha, que faz parte da Península Ibérica. E automaticamente Napoleão Bonaparte era facinho para poder dominar Portugal. Ô Gabriel, Eduardo, presta atenção aqui, vira para frente, por favor. É Gustavo, né? Gustavo. É Gustavo, eu falei Gustavo, tá gravado. Gustavo? Vira pra frente, abençoado. Por favor, filho. Vira pra frente. Por favor. Quero sua atenção pra mim, eu sou ciumento. Não divido nada com ninguém. Então, voltando. A Inglaterra, ela começou a pressionar Portugal para poder vir pro Brasil. Tipo, fazendo a cabeça do rei Dom João VI. Ó, dá fuga, ó. Vaza, porque dominou a Espanha, vai dominar Portugal também. E no caso, a Inglaterra, ela tinha um objetivo para isso também, que no caso, Napoleão Bonaparte estava realizando o bloqueio continental, que também é chamado de embargo econômico. Então, para poder ser suprido com matéria-prima, Dom João VI vindo para o Brasil, ele ia fornecer matéria-prima para a Inglaterra, para poder continuar suas atividades econômicas. Alguma dúvida? Então, ele não estava interessado em proteger o amiguinho dele, ele queria matéria-prima. Era esse o objetivo. Desde antes, o pessoal é muito egoísta. Urbanismo europeu. Dom João VI, quando ele veio para o Brasil, ele instalou sobre o estado do Rio de Janeiro, e sobre a cidade do Rio de Janeiro, ele tentou organizar Rio de Janeiro com semelhanças ao padrão europeu. Então ele criou lá o Jardim Botânico, uma biblioteca, tentou trazer artistas para poder fazer obras semelhantes às obras europeias. Então ele tentou tornar o Rio de Janeiro um pedacinho da Europa. O reino de Portugal, Brasil e Algarves. O rei Dom João VI ele começou a ser pressionado a voltar para a Europa, depois que Napoleão Bonaparte ele perde seu império. Aí no caso, se Dom João VI ele não voltasse para a Europa, na reunião lá do Congresso de Viena, ele iria perder o seu título de rei. Então, para não perder o seu título de rei, o que ele fez? Tornou o Brasil um pedaço da Europa. Ele unificou Portugal, Algarves e Brasil em um único só país. Era como se pegasse, por exemplo, a Argentina, Portugal e Uruguai e tornar ambos um único país. Foi isso que Dom João VI fez para que não perdesse seu trono, seu cargo, vamos dizer assim. Então tornou o Brasil um pedacinho da Europa. O Brasil já faz parte da Europa, então, ó, que bonito. Revolução do Porto. Os portugueses, eles acabaram sendo dominados pelo rei da Inglaterra, enquanto Dom João VI não estava em Portugal. E no caso, essa população, ela queria mais autonomia, queria mais liberdade, porque o rei da Inglaterra começou a pressionar para que as leis e a economia fossem do jeito que ele queria. Ele começou a controlar tudo. E os portugueses não estavam contentes com isso lá na Europa. E no caso, então, os portugueses foram para as ruas realizar manifestações para que Dom João VI retornasse para Portugal e para que o Brasil se tornasse uma colônia de novo. Brasil se desvinculasse de Portugal. Esse negócio de reino de Portugal, Brasil e Algarves
fosse para o espaço, eliminasse isso, para que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, para que os portugueses se beneficiassem com a extração dos recursos do Brasil. Alguma dúvida sobre a Revolução do Porto? Então, Dom João VI, por conta de todas essas pressões, ele volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro I, como regente, como substituto, para poder governar o Brasil. Assim a gente começa o período regencial. Dom Pedro I, ele começa a se identificar com o território brasileiro. Dom João VI não gosta nada disso. Ele acaba ordenando o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Só que Dom Pedro I, ele não queria voltar, ele se identificou, ele gostou do Brasil, queria estar aqui, ó, já estava já no sangue dele, Brasil, pá. Então o que ele fez? Ele contrariou as ordens do seu pai. Esse dia que ele mandou um recado, né, mandou um direct para o pai dele, falando, ó, não vou voltar para Portugal. Esse dia, no ano de 1822, se eu não me engano, no mês de fevereiro, ficou conhecido como Dia do Fico, onde que Dom Pedro I, ele desobedeceu o pai dele, dizendo que ele iria ficar aqui no Brasil. Dia do Fico. Próximo. Independência. Dom Pedro I, então, ele começou a realizar movimentos em prol da independência do Brasil. Sobre a independência do Brasil, a gente tem algumas características. Auxílio inglês. Então, a Inglaterra, ela acabou ficando do lado do Brasil para o processo de independência. Por quê? Porque a Inglaterra queria que o Brasil comprasse os produtos ingleses. Simples. A Inglaterra é o mais ganancioso que possa imaginar. Nada é por acaso que a Inglaterra faz. Então a Inglaterra lá auxiliou o Brasil no processo de independência porque tinha esse objetivo. Queria matéria-prima, queria o mercado consumidor, queria exportar seus produtos. Portugal, ele tinha uma dívida com a Inglaterra, tá? Isso daí eu acho que eu não cheguei a comentar, mas enfim, é importante. Não tinha comentado antes. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, tá? De muito tempo. Aí Portugal pegou e falou, ó, beleza, o Brasil pode se tornar independente, mas sabe aquela dívida que eu tenho lá de 1 bilhão? Então é o seguinte, Dom Pedro I vai ter que pagar. Aí Dom Pedro I falou, chaco pai, joga aqui no meu peito que eu faço pix. Aí Dom Pedro I, ele assumiu essa dívida de Portugal com a Inglaterra para que pudesse se tornar independente. Fácil, né? Simples. Próximo. Promessa de extinguir a escravidão. A Inglaterra só ia auxiliar no processo de independência do Brasil se o Brasil ele prometesse que iria acabar com a escravidão. Lembrando, qual que é o objetivo de acabar com a escravidão? Ter pessoas que trabalhem, para que essas pessoas que trabalham tenham salários, para que com esses salários possam comprar os produtos da Inglaterra. Alguma dúvida? Aí Dom Pedro I falou, pode deixar que eu vou libertar todos os escravos africanos. Todos o pessoal da África. Vou libertar todo mundo. Só que Dom Pedro I, ele só falou que ia fazer, só que ele, na verdade, na real, ele não assinou nada. Então, depois que o Brasil se tornou independente, os escravos, e nós aqui, nós nada, pode voltar a trabalhar. E toma chicotada no lombo. Então não tornou os escravos africanos libertos, não extinguiu a escravidão. Isso é chamado de lei para inglês ver. Alguém já ouviu falar desse termo? É só o velho que escuta isso, né? Lei para inglês ver. É quando você fala que você vai fazer alguma coisa, você já fez isso já. Fala pro seu pai, pro sua mãe, alguns, né? Não todos, né? Que alguns são bem obedientes. Fala pro seu pai, pra sua mãe que você vai fazer alguma coisa, daí depois você pega, não vai fazer nada. Alguns já fizeram isso, que eu tenho certeza. Eu não. Nós não trabalhamos com nomes. Aí, ó, o padrão falou que já. Isso é muito feio, tá? Papai do céu não gosta. Mas eu fiz. Não foi eu. Ah. Foi sim, foi o Mateus. Prosseguindo. Próximo. Guerra da Cisplatina. O que é a Cisplatina? Cisplatina é o Uruguai. Cisplatina é o Uruguai. O Brasil tinha objetivo de dominar o Uruguai, porque se não dominasse o Uruguai, o Brasil poderia perder o Rio Grande do Sul, que é pertinho, do ladinho. Porque a Argentina queria também a Cisplatina. Então o Brasil ele tentou dominar a Cisplatina para não perder o Uruguai
Opa, a Cisplatina e o Rio Grande do Sul para a Argentina. Deu para poder entender o raciocínio? Sim? Mesma coisa, vamos supor que você tem um amigo. Deixa eu ver aqui o exemplo. Ai, deu branco. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui. O Vitor. Aí tem o Vitor, tem o Miguel, tem o Felipe, ok? Aí vamos supor que o Vitor, ele vai se aproximar bastante do Felipe, porque se ele não se aproximar do Felipe, ele vai perder a amizade do Felipe pro Miguel. Deu pra poder entender? Então era isso que tipo o Brasil ele queria, dominar a Cisplatina para não perder a Cisplatina e o Rio Grande do Sul para a Argentina. Fácil. Então isso foi a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro gastou muito dinheiro com um exército profissional em prol dessa guerra. Só que não deu certo. A Inglaterra pegou e ficou como juiz. Falou, não vai ser nem para a Argentina nem para o Brasil. Os dois brigões aí. Cisplatina vai se tornar um país independente. E se tornou atual Uruguai. Próximo. Então esse daí foi o primeiro tiro no pé de Dom Pedro. Lembra dos tiros do pé de Dom Pedro? Que ele pegou e fez coisas erradas? Segundo motivo aí, tipo, que Dom Pedro I pegou e fez coisas erradas. Poder moderador. Então já existia na Constituição Federal do Brasil uma tripartição do poder, para que um não venha dominar mais que o outro. Então a tripartição do poder é o executivo, legislativo e o judiciário, para que um não venha ultrapassar o outro. Isso acontece até hoje no Brasil. Então o presidente não tem poderes totais. Ele tem que pensar também no ministro lá do Supremo Tribunal Federal, lá, o Alexandre de Moraes, por exemplo. Ele tem que pensar nos senadores, nos deputados, enfim. Não dá para o presidente pegar e fazer tudo o que ele quer. Ele tem que agir até onde que vai o limite dele, porque o poder está dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Dúvidas? Só que o que vai acontecer? Dom Pedro I ele cria um quarto poder, que é o poder moderador, que vai acima dos 3 poderes, ou seja, começa um governo absolutista, sem democracia, autoritário, ditador. Porque o executivo queria executar leis, tinha que perguntar para Dom Pedro I. O judiciário queria julgar as leis, tinha que perguntar para Dom Pedro I. O legislativo queria criar leis e tinha que perguntar para Dom Pedro I. Ou seja, tudo tinha que passar por ele. Então foi aí um segundo tiro no pé dele. Golpe de Dom Miguel. Mais um detalhezinho aí que ficou faltando. Dom Miguel, ele é irmão de Dom Pedro I, ok? Depois da morte de Dom João VI, que é pai dos dois, ok? Portugal fica sem rei. O que Dom Pedro I ele faz? Ele é o mais velho. Então ele pega e fala, filhinha, vai lá para Portugal e assume o trono de Portugal, ok? Só que o que acontece? Dom João, ele é mais rápido, tira a filha de Dom Pedro I do governo e assume o reinado de Portugal. Dúvidas? Isso é chamado de golpe de Estado, tá? Quando alguém pega, tira o outro da liderança e assume o trono. Golpe de Estado. Então guarda essa informação aí que depois ela vai ser importante. Golpe de Dom Miguel. Próximo. Abdicação ao trono e o período regencial. Nós temos alguns movimentos separatistas lá no Nordeste. Lembra lá da Confederação do Equador? Então os nordestinos eles querem se tornar independentes. Aí Dom Pedro I também gasta muito com o exército profissional para poder conter essas revoluções. Mais uma vez aí perdendo dinheiro. O Brasil ele acaba sendo dividido em alguns partidos políticos, que alguns não são a favor de Dom Pedro I. O Brasil ele é dividido entre os exaltados, os conservadores e os moderados. Exaltado seria como se fosse o Partido Brasileiro, aquele que tipo quer liberdade econômica, que tipo tá do lado de Dom Pedro I. Conservador é aquele, Dom Pedro I já gastou mó grana, pá. Então é aquele que tipo ele é aquele partido português, ok? E o moderado seria como se fosse o centrão. Dom Pedro I é legal, mas Portugal também é legal. Dúvidas? Dom Pedro I, por várias coisas erradas aí, até interferência na igreja ele tentou, né? Lembra que eu falei que ele era maçom? Tentava interferir nas regras da igreja católica e tal. Então Dom Pedro I tinha vários casos, que nem eu falei para vocês, tinha
casos extraconjugais também, que isso desagradava a família tradicional brasileira. Gastou muito dinheiro com a Guerra da Cisplatina, com a Confederação do Equador, o poder moderador, que mais que foi o tiro do pé aí? Acho que é todos esses motivos aí. Então, todos esses motivos pressionaram Dom Pedro I a abdicar ao trono, ou seja, renunciar ao seu trono. E ele acaba aproveitando o golpe de Dom Miguel para poder fugir para Portugal. Então, qual que foi a desculpa dele? Dom Miguel tá assumindo o trono de Portugal. Então, tchau, tô indo para Portugal porque meu irmão tá dando um golpe de estado. Mas, na verdade, ele só aproveitou o útil ao agradável para poder fugir do Brasil depois de 9 anos do seu império. Alguma dúvida? E, por último, para a gente poder finalizar a revisão, golpe da maioridade. Dom Pedro I, depois que ele vai para Portugal, ele deixa o seu filho com 5 anos de idade como regente, como substituto do Império Português aqui no Brasil. É óbvio que o menino Pedrinho não tinha como reinar, né, com 5 anos de idade. Então, outras pessoas começam a governar por ele. Só que algumas pessoas mais tradicionais, elas queriam um representante de Portugal. Quando o menino Pedrinho estava com 14 anos de idade, criaram uma lei que ficou chamada de golpe da maioridade, onde que a maioridade agora não era mais 18 anos, e sim 14, para que Dom Pedro II pudesse assumir o trono do Brasil. E a gente finaliza. Alguma dúvida sobre o golpe da maioridade? Ficou claro para poder entender? Queria um representante de Portugal. Então alteraram a maioridade. Não dava para poder alterar a maioridade com 5 aninhos, né? É óbvio. Então foram até o máximo que eles entenderam, que uma pessoa tinha capacidade para poder governar algo. Bem, 14 anos de idade, difícil de governar até o próprio quarto, que dirá o Brasil, né? Mas enfim. Finalizando a revisão.